Olá, aqui é o Dr. Eduardo Andinetti e hoje o tópico que eu vou falar é falar sozinho. Tem várias pessoas que têm essa dúvida, falar sozinho é doença, não é doença? Quando falar sozinho é normal e quando falar sozinho pode ser sinal ou pode ser uma doença. É o que eu vou falar, você já vai entender. Falar sozinho tem um nome, se chama solilóquio ou monólogo. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o solilóquio, o falar sozinho, nada mais é do que a expressão oral dos pensamentos. A pessoa está, por exemplo, pensando em alguma coisa e medita em voz alta. É muito comum em pessoas que têm, por exemplo, o costume de ler livros em voz alta, porque quando elas eram mais novas, na adolescência, elas começaram a entender, ou alguém deu essa informação para elas, que quando se estuda em voz alta, algumas pessoas se beneficiam disso e o aprendizado pode se tornar mais fácil. Então, na maioria das vezes, são pessoas que pensam muito, pessoas que, enfim, que são muito criativas, que têm muita informação na cabeça. Então, esse falar sozinho, esse solilóquio ou monólogo, é, na esmagadora maioria das vezes, absolutamente normal, não há doença nenhuma. Agora, quando é que falar sozinho pode ser uma enfermidade psiquiátrica? Eu não vou dar um exemplo de cada caso para não ficar um vídeo longo. Eu vou dar um panorama das principais patologias ou psicopatologias que podem levar a pessoa a falar sozinha e depois você deixa os seus comentários e na medida que eu puder eu vou respondendo. Um dos mais frequentes casos, ou uma das mais frequentes situações onde a pessoa fala sozinha é na esquizofrenia. Por exemplo, na esquizofrenia paranoide é comum haver pessoas que falam sozinhas porque ou elas estão, no momento em que estão falando sozinhas, estão tendo alucinações auditivas, estão respondendo aquelas alucinações auditivas, ou então elas estão descrevendo ou expressando um delírio. Muitas vezes essas alucinações que a pessoa está descrevendo ou respondendo, né, delírios ou alucinações, esses dois sintomas psicóticos que são frequentes em alguns casos de esquizofrenia paranoide, não em todos, mas é bastante comum que haja alucinações auditivas e delírios, esses sintomas psicóticos na esquizofrenia paranoide. Outra situação é na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. Na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, uma das características do discurso é ser absolutamente incoerente. Nada faz sentido com nada, não tem nenhuma coerência. Eu até por vezes, até hoje, embora já tenha visto isso incontáveis vezes, eu até hoje no meio da rua, quando eu vejo uma pessoa que eu desconfio que é doente e está falando sozinho, eu me aproximo, quando eu tenho tempo, evidentemente, para ouvir se aquele discurso é um discurso coerente ou não, e quando é possível eu busco ajudar, nem sempre é pela precariedade do nosso sistema de saúde. Não vou entrar nesse tópico aqui. Então, voltando um pouquinho, na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, muitas vezes você já viu também pessoas andando na rua falando sozinha que tem outras características também, se vestem com coisas penduradas, andam de forma estranha, carregando sacolas e sacos, muitas vezes são confundidas com mendigos e não são mendigos, são pessoas esquizofrênicas que foram despejadas, postas na rua por causa da tal da reforma antimanicomial que acabou com vários leitos psiquiátricos. Essas pessoas viraram mendigos ou mendigas, né? Foram lançadas na miséria. Então, nesses casos de esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, é comum que o discurso seja completamente incoerente, não tenha nada com nada que combine no que a pessoa está dizendo. Já voltando para a esquizofrenia paranoide, pode até haver uma coerência no discurso, mas
como existem outros sintomas, o quadro clínico se apresenta de modo que você possa perceber que o que a pessoa está dizendo é respondendo verbalmente a uma alucinação auditiva, falando com uma voz ou respondendo a uma voz, ou ela está relatando um delírio, ela está expressando verbalmente um delírio que ela está tendo. A outra condição que também é relativamente frequente, onde falar sozinho também não é normal, é doença, é em alguns casos de demência. Há vídeos aqui no canal, eu já entrei nesse tópico, há vários tipos de demência, mas muitas vezes aquele vovozinho, aquela pessoa de idade muito avançada está falando com uma irmã que já faleceu, está chamando pessoas que já partiram, são manifestações de alguns tipos de demência. Outra situação também onde pode haver o falar sozinho é em alguns casos de mania no transtorno bipolar. Muitas vezes a pessoa em delírio ela começa a falar sozinha, ela está comentando sobre o seu delírio. Pode ser um delírio de grandeza, pode ser um delírio de força, de empoderamento. E também na fase depressiva do transtorno bipolar, em polos severos, depressão severa ou mania severa, a pessoa pode vir a falar sozinha. No caso dos delírios da depressão ou da mania no transtorno bipolar, é muito evidente quando a pessoa já sabe que é transtorno bipolar, ou seja, o quadro do transtorno bipolar já é conhecido da pessoa, então ela não se assusta com aquilo. Agora, como eu disse, existem pessoas que têm dúvidas sobre se falar sozinho é normal ou não. E uma outra situação é a situação do uso de substâncias, como o álcool etílico, por exemplo, e outras substâncias, como aquela que vem da Bolívia. Essa e outras substâncias, algumas que são usadas em algumas baladas, também podem levar a pessoa a falar sozinha. Nesse caso, passado o efeito psicoativo da substância, a pessoa volta ao normal. Portanto, não há um transtorno psiquiátrico de base, como no caso da esquizofrenia, ou no caso da demência, ou no caso do transtorno bipolar. Passou o efeito do álcool, a pessoa para de falar sozinha, mas ela pode estar doente, ela pode estar sofrendo, por exemplo, de etilismo, de dependência do álcool etílico. Então, é para dar uma ideia, repetindo, na maioria das vezes o solilóquio nada mais é do que uma expressão do pensamento. Algumas pessoas, inclusive, têm um pensamento um pouco acelerado, não tem doença psiquiátrica nenhuma e falam sozinhas, falam consigo mesmas. É como uma panela de pressão. Eu até brinco com alguns pacientes que me fazem essa pergunta, eles são muito inteligentes muitas vezes, não é todo mundo que é inteligente que fala sozinho, e também não é todo mundo que fala sozinho que é super inteligente, mas é muito comum em pessoas muito inteligentes, também algumas pessoas ansiosas também podem vir a falar sozinhas por causa dos seus problemas, estão preocupadas com alguma coisa e falam sozinhas. Esses casos são muito frequentes, mas na maioria das vezes o solilóquio ele não é uma patologia. E só para recapitular, para a gente finalizar, na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, o discurso é completamente incoerente. Na esquizofrenia paranoide, em alguns casos, mas não em todos, a pessoa está ou respondendo a uma alucinação auditiva, ou ela está descrevendo ou expressando verbalmente um delírio que ela está tendo. No caso de demência, falando com uma pessoa, por exemplo, que já partiu, ou falando às vezes alguma coisa também sem sentido, mas não tem nada a ver com a esquizofrenia. No caso demência. E no caso do uso de substâncias. Então, esse é o assunto de hoje, e eu termino com um versículo da Bíblia, que está no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é um dos versículos que mais abençoam a minha vida há 33 anos. Leia o Salmo 37, é belíssimo. Muito obrigado por você ter visto o vídeo, continua se inscrevendo, o canal está crescendo, que bom. Deixe os seus comentários, eu vou respondendo na medida que eu puder, dá like e vamos crescer o canal juntos. O canal é seu, é feito para você e é um prazer participar dessa interação que, como eu sempre digo, eu gosto muito. Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoe você e a toda a sua família. Muito obrigado, tchau.